que agora à noite, mano, eu não olhei direitinho lá, mas em seguida eu recebi uma mensagem que eu achei que tinha tudo a ver com a mensagem que você mandou. E achei bastante interessante. Pelo menos para meditar sobre ela. Certo. Quando você usou o termo lá, que o apóstolo Paulo nos fala que precisamos vencer o nosso último inimigo. Certo. Você fez uma referência se é o último ao primeiro, né? Foi. E o último, ele está se referindo à morte. Certo. O apóstolo Paulo refere-se como último à morte. E como você se referiu ali ao primeiro, essa mudança de pensamento, eu vejo que tem a ver com a vida. Né? E em relação à vida, nós temos uma sequência de inimigos que poderia estar como são os nossos inimigos, né? E tudo tem a ver com relação à vida. Aí, logo em seguida, eu recebi um texto de um amigo nosso, que é pastor da igreja presbiteriana, e que minha irmã missionária na Selva sempre manda. E eu achei bem pertinente, muito na linha do raciocínio seu. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, ele diz, e essa vida é paradigma. E é a mudança de paradigma, né? São aquelas questões que o próprio Jesus diz em suas palavras lá no Evangelho. Negar-se a si mesmo e segui-lo, né? Mudar. O apóstolo Paulo, né, transformar o vosso entendimento, né? Mudança de mente, de paradigma, de hábitos. Realmente, com a vida que nós levamos, aparece inimigos, né? Poderia até citar alguns deles aqui, como o medo, como a culpa. Tudo isso são inimigos e que hoje as pessoas estão em crises existenciais por conta desses medos, por conta desses inimigos que é consigo mesmo, né? Não consegue vencer por não ter o conhecimento, a qual o Senhor tem nos dado, né? Como o texto diz, essa vida começa com mudança. Então, o Senhor já tem nos dado. As Escrituras nos lembram que o Pai querido, através do seu poder, nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida que o agrada. Por falta de entendimento, muita gente não consegue enxergar essa vida. Que vida, né? E que vida? Uma vida para agradar o Pai, uma vida gloriosa, uma vida maravilhosa. Então, eu fiz esse comentário aí. Eu achei interessante porque é normal, não é? É normal entre todos os evangélicos, todos os crentes, né, falar que do último inimigo a ser vencido, né? E aquela preocupação, né? Em vencer a morte. Vencendo a morte está tudo liquidado, né? Mas se ela é o último, tem que observar, prestar atenção que existe um primeiro que a gente precisa, né? A gente precisa descobrir qual que é e apropriar dele, né? Porque se a gente apropriar dele, logicamente que a gente vai estar apropriando da vida. E se apropriou da vida, a morte já deixa de existir, não é? Aí ela já não tem mais poder sobre nós, sobre aquele que crê dessa forma, né? Engraçado que em Romanos 12 é que ele dá essa diretriz aí, né? Ele fala que é para mudar a mente, né? E aí no texto ele diz aí, rogo pelas misericórdias de Deus, né? Para que vocês se transformem, né? Transforme a vossa mente, a maneira de pensar e o entendimento de vocês. Vocês precisam disso. E depois, em Coríntios 15, é que ele fala do último inimigo, né? A ser vencido, né?
é a morte. Então, se nós vencermos o primeiro, que é assumir, né, essa questão da mente aberta, da mudança de mente, logicamente que nós estamos já se habilitando, né, ou estaremos habilitados para vencer a morte, né? Ou já temos a convicção de que nós já vencemos ela. Eu quero acreditar dessa forma, né? Eu não quero acreditar que vamos vencer. Eu quero acreditar que nós já o vencemos, né? Amém. Em Cristo Jesus nós o vencemos a morte, né? Porque embora, né, a morte continua operando aí, mas não é a morte do qual nós estamos falando. Essa é uma morte aí que vai estar aí ceifando as pessoas aí no mundo afora, né? Mas naturalmente, é por um pequeno espaço de tempo, por um pouco tempo, porque vão retornar, vão voltar. Então, não é a morte definitiva, né? A morte definitiva, essa sim, essa é morte eterna, né? O qual o apóstolo Paulo está falando para nós é exatamente dessa. É essa morte, né? Nós apropriarmos, né, da vida em Cristo Jesus. Então, uma vez que nós temos a vida de Cristo Jesus em nós, nós apoderamos dessa vida, essa morte eterna, ela não tem poder sobre nós. Né? Nós passamos da morte para a vida. O texto diz assim que absorvido foi a morte pela vida. Quer dizer, a vida foi crescendo, a vida foi tomando poder, tomando forma, e a morte foi deixando de existir. Não é? E essa é a meu ver, né? Pode ser que alguém enxergue de outra forma, mas a meu ver é isso. No nosso dia a dia, a vida que nós vamos vivendo, vamos adquirindo em Cristo Jesus, ela vai expulsando a morte. Ela vai nos livrando da morte. Então, por isso eu estou dizendo, nós já o vencemos. Em Cristo Jesus, nós o vencemos essa morte. Ela Amém. Não tem mais poder sobre nós, né? Então, eu acho interessante que essa renovação de mente, né, apropriarmos de um novo entendimento, porque é isso que vai nos dar a confiança. Isso vai nos trazer a confiança. Para poder dizermos como estou dizendo agora, né? E aí dizer como ele diz lá, né? Onde está o teu aguilhão, ó morte? Onde está? Você não tem mais poder sobre mim, porque eu vivo em Cristo Jesus. Amém. Né? Amém. Aquele texto que Jesus fala lá ainda no tempo que ele estava ministrando, né? Aqueles que creem em mim, como diz as Escrituras, né? Ainda que morra, viverá. Aí ele está falando exatamente desse tipo de morte, né? Você pode até morrer a morte natural, né? Mas não morreu, né? Apenas foi recolhido por um espaço de tempo, porque vai viver, vai voltar em vida, né? Eu acho que pegando por aí dá para a gente entender bem o sentido pelo qual eu estou falando. Eu percebo, Manuel, que quando o texto diz lá também que a morte reinou até Moisés, né?
Não é isso que o texto fala? Eu acho que é isso mesmo. Ainda não li isso ainda não, mas já ouvi muita gente falando. Mas eu mesmo ainda não li ainda não. Vamos ler. Eu já escutei, mas nunca li. Vamos procurar aqui onde é que está isso para a gente ler, para confirmar na palavra que é interessante isso. É o